como vocês acompanharam aqui na CNN, né? Um fim de uma novela, ou quase, né, Yuri? Falta o Senado amanhã, mas a Câmara dos Deputados aprovou a PEC do estouro, que libera quase 200 bilhões de reais de gastos no ano que vem. Aprovou o texto base em primeiro turno, um placar largo para o governo, 331 votos a favor e 168 votos contrários. Agora estão sendo votados os destaques e daqui a pouco a gente deve ter a votação em segundo turno. Rafael, acho que a gente não vai ter grandes surpresas, né? Geralmente em votações em segundo turno. Já vamos estar olhando para o Senado amanhã. O que você espera dessa sessão do Senado? Como devem se posicionar os senadores? Eu acho que você tem razão, viu, Raquel? Para segundo turno é mais para referendar os movimentos políticos e aí, no fim, a ideia é pensar quanto o Senado vai demorar para fazer a apreciação do texto. Como já está se mais ou menos marcando a votação do orçamento, e é importante já ter o orçamento no lugar pelo próprio interesse dos parlamentares, eu diria que é muito mais uma questão de tempo do que se de fato vai ter algum risco maior para a aprovação da PEC e a gente encerra o ano legislativo. Você, Yuri, qual que é a sua aposta? Eu acho que de fato, a gente entrevistou o presidente da Comissão Mista de Orçamento, Celso Sabino, deu o cronograma que estava se desenhando, que agora parece concretizado. A Câmara conclui a votação dos dois turnos hoje, o Senado faz a sua nova votação amanhã, e aí na quinta-feira, tanto a Comissão Mista do Orçamento quanto o Congresso Nacional conseguem aprovar o orçamento e encerrar o ano. E acho que agora tá tudo desenhado. Se não é o último capítulo, é aquela cena do último capítulo que a trama toda é resolvida e aí agora é só os encaminhamentos sem grandes surpresas do que a gente viu acontecer agora à noite. A gente teve aqui, acho que vale depois, né, a gente citar e a gente ir acompanhando uma informação do site Antagonista. Eles publicam uma foto, né, em que uma hora que o Arthur Lira está no celular conversando, eu acho que até chamei a atenção para esse momento que ele estava fazendo ali um último telefonema, e aí o repórter fotográfico, vou dar o crédito aqui, o Adriano Machado, ele faz a foto. Hoje em dia a gente consegue aproximar. Então, assim, segundo o site Antagonista, a CNN ainda não conseguiu confirmar isso de forma independente. O Arthur Lira conversava com o ministro da Casa Civil de Jair Bolsonaro, Ciro Nogueira. Acho que trazendo um pouco de novo este contexto que a gente discutia, né, Rafael, de como foi uma vitória não só do governo, mas também do Congresso, e reuniu todas essas forças políticas. Até do próprio governo eleito, que também estava com dificuldade de executar alguns gastos que ficaram travados por conta da expansão no momento eleitoral, agora estavam represados e também precisavam de um adicional para encerrar o ano sem maiores dilemas aí de pagar contas que são contas obrigatórias. E aí é o resultado dessa percepção de que todo mundo ganhou, cada um levou aí o seu quinhão. E Solange, Bolsa hoje subiu, já antecipando este resultado, dólar caiu. O mercado às vezes tem umas reações estranhas, né? Porque diante de um gasto desse, o que você acha que explica este movimento de hoje e como você definiria o movimento de mais médio e longo prazo que a gente já assistiu no mercado financeiro, de alta, por exemplo, dos juros? Então, o movimento de hoje eu acho que foi uma sensação de alívio de que o bode que estava na sala, que era muito maior, não seria aprovado, que seria essa PEC valer por 2 anos. Claro que na margem é muito melhor você ter uma PEC apenas de 1 ano do que ter o dobro desse valor já na sua conta, na sua planilha de dívida PIB. Mas se você olhar o médio prazo, eu acho que a preocupação é a mesma, ou continua super alta, porque, de novo, em 23 a gente vai voltar com essa questão. Como sair de um gasto extrateto de quase 2% do PIB para uma regra fiscal ou para um gasto muito menor do que o que foi colocado hoje. Então, eu acho que é um alívio mais temporário diante de uma perspectiva que pudesse ser pior do que, de verdade, um respiro de que a situação está controlada. Gente, nós estamos chegando ao finalzinho
do nosso debate, dessa cobertura ao vivo. Então, vou pedir algumas manchetinhas para vocês. Tem aí um minutinho. Yuri, qual que você acha que é a sinalização que fica para frente da votação dessa PEC hoje, nessa noite? É o Congresso fazendo um gesto ao novo governo, mas também resolvendo sua própria situação depois da extinção do orçamento secreto. Rafael? Eu acho que assim, é uma transição para o governo começar, de fato, a ter uma maior autonomia, a gente realmente definir se o governo vai alimentar esse risco fiscal que a Solange mencionou, né, ou se eventualmente vai trabalhar para minimamente controlar, para conseguir tocar sem maiores sustos o quadro econômico, claro que sempre sustentado em uma racionalidade política. Solange? Eu acho que a direção que esse novo governo vai dar à economia está dada. Né? Vai ser um governo que vai criar mais gastos e vai testar o limite, né, da responsabilidade fiscal. Vou encerrar ouvindo um pouquinho lá o plenário da Câmara. Yuri Pita, me ajuda. Não tenha conseguido fazer esse eu tive que colar, Raquel. O deputado Mauro Lopes, do PP de Minas Gerais. Não sou o que deveria ser. Mas ainda não saiu a votação o placar daquele destaque. Ainda já tem 479 votos, mas ainda não... Do primeiro destaque, da desvinculação das receitas da União. Estarei sempre aqui, agradecendo a gentileza. Ninguém espera grandes surpresas a essa altura do campeonato. Os deputados todos aplaudindo. Parece um discurso de despedida. Os aplausos, né? Deve ser um discurso de despedida, mas fica esta imagem aí do presentão de Natal que ganha o governo eleito de Luiz Inácio Lula da Silva, um cheque de 200 bilhões de reais para gastar no seu primeiro ano de mandato.